tudo começar a cair, né? As rugas virem, as debilidades do físico, corpo físico, elas começarem a surgir, inclusive vão passando os anos, elas vão ficando mais intensas ainda, né? É proveniente disso da desobediência. Então isso vai acontecer. Então esse pó voltará, ou seja, a cada ano que passa todo mundo comemora porque a terra está chamando, né? O pó está atraindo o pó, tá certo? Então isso não é bênção. Se você for analisar bem, não é bênção, tá? Envelhecer naturalmente não é bênção. Envelhecer naturalmente é uma consequência do pecado de desobediência a Deus. Mas quando a pessoa está em Cristo, aí é bênção, amém? Aí pode comemorar, aleluia, mais um ano com o Senhor, aleluia. Glória a Deus. Amém? Do contrário, envelhecer só se torna enfado e canseira de alma. Tá? Mas aqueles que têm o Senhor, eles são renovados dia a dia e vão de glória em glória, de vitória em vitória. Amém. A morte espiritual, né? Ou separação de Deus. A gente vai em Isaías, capítulo 59, versículo 2, que fala assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Veja bem, antes do pecado, Deus vinha ter comunhão com Adão. Ele vinha pelo jardim à tarde. Ele vinha conversar com Adão. Você tem ideia do que é isso? O Criador, aquele que criou o universo, que até hoje ninguém consegue, tem lugares que ninguém descobriu, a ciência não tem acesso. Tão grande que é, infinito que é. Nosso Deus criou esse universo, criou os mares, até mesmo nas profundezas, os abismos maiores. É inacessível, o homem não conseguiu acessar. Nosso Deus criou. Esse Deus com essa grandiosidade toda, ele vinha, mesmo com essa grandiosidade toda, ele vinha ter com o homem, vinha conversar com o homem, do jeito que eu estou conversando com vocês aqui, ou até mais intimamente ainda. Já imaginou? Tem ideia? A palavra de Deus nos revela que Deus ele pega todos os animais e dá para Adão e fala: pode dar nome. E a Bíblia diz que tudo que o homem colocou nome, assim foi. E Adão tinha essa comunhão com Deus. Essa comunhão. Comunhão significa comum, união. Ter tudo em comum. A sintonia sem interferência. O acesso sem barreiras, sem bloqueio. Intimidade. Ser um. Ligado de alma, ligado de tudo. O homem tinha isso com Deus. Mas quando o homem peca, o pecado trouxe separação. Separou o homem de Deus. E Deus, a partir do momento que Deus ele fala para Adão: maldita é a terra por sua causa. Eu posso imaginar assim, Adão sendo expulso do jardim do Éden. Adão e Eva, Adão com sua família, sendo expulso. Éden significa paraíso. Éden significa o lugar onde há comunhão com Deus, onde há harmonia com Deus. Maldita é a terra por sua causa. E de repente eu creio que quando ele pisa para fora do jardim, as ervas daninhas começam a brotar da terra. E ele começa a ver aquela cena horrível de morte, cena de morte. Porque o pecado, a desobediência que Adão e Eva eles cometem com Deus também causa a morte. A morte espiritual. O que significa a morte espiritual? A morte espiritual é exatamente esse corte, tá? Desse elo, esse corte desse vínculo, esse corte dessa sintonia, esse corte dessa ligação com Deus. Isso é a morte espiritual. Aí surgem trevas, escuridão na vida do homem. Então, separação, morte, trevas. E a partir daí o homem passou a ser condenado a não viver mais na presença de Deus. Ele já não podia mais falar com Deus.
intimamente. Ele passou a ser alvo do que? Da maldição em decorrência da desobediência. Ele passou a fugir de Deus, se esconder da presença de Deus, ter medo de Deus. Morte não causa todos esses sentimentos, a gente? Morte espiritual. Então, eu gosto de dizer que a morte espiritual é exatamente essa quebra, né, da comunhão do homem para com Deus. Eu não sei se vocês notaram, tem pessoas que você pede para muitas pessoas orarem a Deus. Ora a Deus, por favor, faça uma oração. A pessoa trava. Já perceberam isso? Pessoas que não têm comunhão com Deus, que não têm Jesus, não fizeram ainda essa aliança, não fizeram ainda esse pacto, não estão unidas com Cristo. Já perceberam? A pessoa trava. Mas eu não sei orar. A pessoa... Claro, se você mandar ela rezar, ela reza. Reza aí, ela vai rezar. Mas orar, que é conversar com Deus, ela não consegue. Porque ela, naturalmente, ela não tem mais essa intimidade com Deus. Tá? Então, essa morte espiritual ocasiona principalmente isso. Vou falar o que com Deus? Como é que eu vou orar? Como é que faz esse negócio aí? Não sabe. Mas esse não saber não é aquilo que aprendeu na faculdade, porque não entrou numa escola, porque não fez o primário. Não. Esse não saber é porque não tem a comunhão. Essa comunhão está quebrada. Então, porque Adão e Eva pecaram, todos pecaram, foram separados da glória de Deus. Não há justo sequer, não há quem busque a Deus, não há quem beleza, todos se extraviaram, a uma se tornaram inúteis. Essa comunhão foi quebrada. É a morte espiritual, ok? Então, eu queria só separar dessa forma para que nós pudéssemos entender um pouco mais, né? Morte da alma, morte do corpo, aliás, morte da alma, morte espiritual agora, tá certo? Nessa questão da morte da alma, eu vou mencionar Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Não sei se eu já li Ezequiel 18, 4? Não? Então vamos lá. Eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Tá? Alma o que é? Não é aquele negócio que as pessoas falam, alma penada. Isso é crença errada que ensinaram para nós, tá? Ou para muitos. A alma do fulano está andando pela rua, já ouviu isso? O vizinho, tem casa que morre alguém, ninguém quer entrar, já reparou? Às vezes, gente, isso é tão sério, na questão do mercado imobiliário, tem gente que vende casa mais barata por causa disso. Já ouviram falar isso? A casa está mal assombrada, morreu fulano, não vou entrar lá não. Ai, se eu tenho dinheiro não. Chegou lá em nome de Jesus, aqui ó, só a vida de Cristo, amém? Ensinamento errado. Alma é aquele sopro de vida, aquele fôlego de vida que Deus soprou no homem, tá? Soprou no homem, é isso. Falando de outra forma também, alma é onde estão as emoções, é um conjunto de emoções, é onde está o poder da decisão do ser humano. Isso é alma, tá? Alma são as lembranças, são aquela coordenação das sensações. Isso é a alma, certo? Infelizmente, para aquele que é o pecador condenado sem Jesus, a alma vai ser onde ele vai receber a condenação eterna. A maneira pela qual Deus escolheu para ele receber a condenação eterna. Então vamos explicar aqui um pouco acerca dessa questão de morte, ressurreição e volta de Cristo, para onde nós vamos, como nós vamos. Bom, a pessoa quando morreu em Cristo, ela vai para a presença do Senhor, vai para o paraíso. Lembra do ladrão na cruz?
O Adão vira para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus vira-se para ele e fala: em verdade, vos digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então você vai, a presença do Senhor, né? Agora, e o corpo, como é que fica? Não, o corpo tem que aguardar a volta de Cristo, tem que aguardar a ressurreição dos mortos, que é o que nós vamos ler, se der tempo, deixa eu ver. Vamos escorrer um pouco mais, acho que não vai ter tempo de ler tudo esse capítulo de 1 Coríntios 15, que fala sobre isso, tá? O corpo, ele fica aguardando. Quando Jesus voltar, nós que estamos vivos, vamos esperar um pouquinho, porque primeiro tem que ressuscitar aqueles que já morreram em Cristo. Então aí é a ressurreição do corpo físico. Esse corpo físico vai ser transformado num corpo espiritual, que é um corpo glorificado. Depois de ocorrer essa transformação do corpo físico, a alma, ela está ainda não é uma penada, gente, por favor. A alma, ela está voltando com Cristo. Essa alma, ela entra nesse corpo físico e transformado, e aí sobe para estar presente para sempre na presença de Deus. Amém? Amém? Mas vai ser rápido, não vai dar para filmar, nem fazer filminho, né? Eu acho, nem postar no canal do YouTube, né? Rapidinho. Aí, nós que estamos vivos, nos esforçamos aqui. Quem vai subir com Jesus, diga amém. Amém. Quem é salvo em Cristo, diga amém. Amém. Aleluia. Vamos todo mundo juntando, né, gente? Glória a Deus. Vamos todos juntos. Vamos voar. Aleluia. Pois nós estamos vivos, né? Nós receberemos, se estivermos vivos, receberemos essa transformação desse corpo. Aqui, ó, essa carcaça aqui, né? Essa estrutura maravilhosa vai ser transformada e nós subiremos com o nosso Senhor. Amém. Amém? Então, é isso que eu queria trazer para vocês acerca da morte da alma. Não posso, é claro, deixar de falar. Aliás, nem precisaria, né? Porque João 3, a partir 3,16, né? Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que não cresça, mas tenha a vida eterna. Amém? Porque Deus não enviou o Filho dele ao mundo para que o mundo fosse condenado, mas enviou o Filho dele para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Aí em seguida, quem nele crê não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no nome do Filho unigênito de Deus. Então, na medida em que nós pregamos o Evangelho da salvação, automaticamente nós estamos pregando o Evangelho da condenação. Então, condenação é isso. Agora, para onde vai essa alma? Também vai acontecer. Todos vão ressuscitar. Os condenados também vão ressuscitar. Aí todo mundo, né, que está condenado, maravilha, vamos ressuscitar também. Só que tem uma coisa: você vai ser ressuscitado, você vai ser preparado para ir para um outro lugar que não é o céu. O lugar que a pessoa que está condenada, que não tem aliança com Cristo, é no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok? Muito bem. Quem está entendendo, diga amém? Amém. Glória a Deus. Vamos começando a chegar ao final. Ainda aqui, em 1 Coríntios capítulo 15, né? Vou ler e vocês vão entender e relembrar o que eu acabei de pregar para vocês. Mas fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, o versículo 20, sendo ele as primícias dos que dormem. Ou seja, o primeiro, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Quem é esse homem pelo qual veio a morte? Adão. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte.
porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Agora, a ressurreição em relação à vida prática, versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Paulo não está aqui incentivando as pessoas a se batizarem em nome dos mortos, por favor. Inclusive, terem uma seita em Jesus Cristo são os últimos dias, tá? Mormons se batizam em nome de mortos, tá? É errado. Então ele não está aqui avalizando esse tipo de atitude, não. E porque também nós nos apelimos a toda hora? Dia após dia morro, eu protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros, em Cristo Jesus nosso Senhor. Paulo começa a explicar, então é em vão trabalhar para Jesus, vir à igreja, então é em vão, né? Se Cristo não ressuscitou, é em vão. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Tornai-vos a sobriedade como é justo, e não pequeis, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Isso digo para vergonha vossa. Não é conhecimento de um versículo isolado, não. É conhecimento de Deus, falar essas coisas profundas, tá? Doutrinar as pessoas. Isso é algo que Deus colocou para nós fazermos, né? Os ressuscitados terão corpo. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato. O que semeias não nasce primeiro não morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Aqui ele faz um paralelo com a questão da plantação, né, de uma árvore ou de árvores frutíferas, etc. Né? A semente tem que morrer, inclusive tem um processo que já mata logo a semente antes de plantar, né? Para que depois ela venha germinar. Então ele traz esse paralelo, tá? Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve, dar a cada um uma das sementes do seu corpo apropriado. Aí está fazendo alusão a qual processo que nós passamos, que eu expliquei para vocês. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres. Lembra que eu falei para vocês? E Deus prepara esse corpo quando for ressuscitado. E sem dúvida uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, que eu expliquei para vocês também, há também corpo espiritual. Vamos precisar de corpo espiritual. Pois assim está escrito: o primeiro homem Adão foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Quem é o último Adão? Jesus Cristo. Amém? Amém. Jesus Cristo, tá? Pois assim está escrito, 46 agora, né? Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos, e como é o homem celestial, tais também os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Irmãos, complexo, mas deixa eu falar de forma resumida. Cachorrinho vai para o céu? Não. Gatinho vai para o céu? Não. Papagaio? Não. Desculpa frustrar aí os que gostam aí, né? A turma da era pet, né? Desculpa, mas não vai, tá? Ih, Eusébio, não, que você sabe disso, né? Com certeza, né? Como gosta, né, de pet. Não vou falar. Não vai para o céu, tá certo? Céu é lugar para nós, tá bom? Tá? Palavra, tá? Não fique com raiva de mim, não. Palavra. Os vivos serão transformados. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Precisa ter essa transformação, tá? Adão, através do pecado de desobediência, trouxe a corrupção para a raça humana.
Jesus, através da obediência dele, ele foi obediente até a morte, morte de cruz, aleluia. Ele traz para nós agora esse corpo celestial, esse corpo incorruptível do qual nós seremos revestidos. Oh, glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Oh, glória!